Por volta de 2016/2017, eu trabalhei numa empresa em que lá eu conheci um amigo que a gente conversava muito sobre leitura, né? Tanto ele como eu gostávamos de ler, então a gente sempre mencionava uma obra ou outra que queria comprar, que queria ler. E numa dessas conversas ele me falou sobre um dispositivo eletrônico na qual você poderia usar para fazer leituras, né? Até então eu não conhecia nada a respeito desse mundo digital no que diz respeito à leitura, mas ele foi me falando, né, que dava para você comprar livros, baixar, salvar os livros ali, dava para você nesse dispositivo ter diversos livros, né, diferente de um livro físico, você não precisava de uma mochila para levar vários livros caso fosse viajar. Você colocava tudo nesse aparelho. Lá também você poderia comprar livros mais baratos, porque já que eram livros digitais, não ia precisar de papel para imprimir, não era gasto frete, já que não precisava transportar para a livraria, dentre outras questões que tornariam o livro mais barato, né? E aquilo me deixou impressionado, até que um dia ele trouxe lá para o trabalho para me mostrar, né? E o aparelho era um aparelho semelhante a esse aqui, ó, o Kindle. E ali foi o meu primeiro contato, né, com, com esse tipo de tecnologia. E me impressionou muito duas coisas: o fato dele ter uma tela diferente das telas de tablet ou celular, né? Você toca e é como se estivesse tocando num papel mesmo. E o fato também da luminosidade, ela não ser uma luminosidade que incomoda a tua visão, mesmo você lendo à noite, né? Depois, pesquisando, eu vi que a iluminação desse aparelho ela é voltada para dentro, ao invés de jogar a luz para fora, como é o caso de outros aparelhos como celular e tablet. E isso me pegou, assim, me cativou muito. E foi aí que eu comecei a achar mais acessível a ideia de comprar um para mim. Um tempo depois eu juntei dinheiro, né? Na verdade, eu vendi um outro aparelho que eu tinha aqui e comprei o meu dispositivo Kindle e estou com ele até hoje. Bom, eu não me arrependo de ter comprado o meu Kindle, né? Eu achei uma tecnologia muito boa, utilizo até hoje, assim como também continuo lendo livros físicos, né? Fico alternando de um para o outro. E quando eu lembro da divulgação que esse meu amigo de trabalho fez à época, eu percebo que eu me iludi um pouco, né? E só percebi isso depois num aspecto, né? Que é no que diz respeito ao valor dos livros digitais. Me pareceu muito lógico, né? Muito racional quando ele me explicou, né? Que pelo fato de não ter custo a produzir, custos iguais ao produzir um livro digital, né? Como no caso de um livro físico. Então, logo eu achava que todos os livros digitais seriam mais baratos do que os livros físicos, né? E que eu ia comprar todo e qualquer livro por um preço ínfimo, né? Mas eu acordei logo que eu comecei a pesquisar na Amazon o valor dos livros, né, que eu queria comprar. E eu vi que nem todos os livros, encontrei vários livros baratos, né, mas nem todos os livros eram tão baratos quanto eu imaginei, como eu achei que fosse, né, por serem livros digitais. E que às vezes existiam livros físicos que eram mais baratos do que a versão digital. E quando eu vi isso, eu me assustei tanto quanto esses comentários aqui que eu queria que vocês vissem. Então, assim como eles, na minha cabeça não encaixava muito essa ideia de como é que um livro que não precisa ser transportado, então não precisa pagar frete, não precisa de papel e outras etapas, né, do processo editorial, como é que ele consegue custar mais do que um livro físico que precisa de todos esses processos mencionados, né? E aí, acessando a internet, encontrei um artigo escrito pelo Nathan Vieira, que está lá no canal Tech. Eu vou colocar aqui o link na descrição, que esclarece um pouco do porquê os livros na versão digital nem sempre são mais baratos do que os livros na versão física. Então vamos comigo e vamos ver o que ele explica aqui. Então, o primeiro ponto
que o Nathan Vieira destaca, lembrando que para escrever esse artigo, o Nathan Vieira entrevistou uma pessoa da área, né, que é a Ana Bueno, que é administradora e consultora do mercado de livros, né? E ela diz assim: além das etapas editoriais, o livro digital precisa ser convertido para formatos compatíveis com leitores digitais, passar por validações técnicas e contar com sistema de proteção contra cópias não autorizadas. Segundo Ana Bueno, os direitos autorais ou custos de produção editorial e as comissões cobradas pelas plataformas digitais são alguns dos principais fatores que influenciam o preço dos e-books. Outro ponto é que as estratégias das editoras também pesam na precificação. Nem sempre o objetivo é fazer o e-book custar menos que a versão física. Em muitos casos, essa diferença reduzida faz parte da estratégia comercial das editoras. É aí que eu começo a entender mais ou menos o porquê dessa diferença de preço, né? Que às vezes chega a fazer um livro digital mais caro do que um livro físico, né? É que embora o livro digital não passe por impressão, não precisa de papel, não precisa de frete para transportar e outras coisas mais, há também passos no processo editorial de um livro digital que não estão presentes no livro físico, que é o que foi mencionado aqui, né? Você precisa converter o livro para o formato digital que seja adaptado para os leitores digitais. Você precisa validar ele tecnicamente, você precisa aplicar sistemas de proteção contra cópias não autorizadas. Tudo isso envolve custo também. Além do que, esses livros, ao serem vendidos pelas plataformas como a Amazon e outras, eles também precisam deixar uma porcentagem dessa venda para a própria plataforma. Como se já não bastasse, há também a parte da estratégia da própria editora, responsável pela produção do livro. Às vezes, por uma estratégia comercial, ela opta por equilibrar o preço ali do livro físico com o livro digital, não deixando uma diferença muito grande, né? Não deixando com que o livro digital seja muito mais barato do que o livro físico. Bom, esses pontos me ajudaram a compreender um pouco mais dessa situação, dessa diferença de preço. Mas me conta aqui nos comentários se você tem um Kindle, se você só prefere ler livro físico, se você também se assustou quando começou a comprar livros digitais para fazer a leitura. Esse foi o nosso vídeo de hoje. Se inscreve aqui no canal e até o próximo vídeo.